Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, aqui, se você ainda não assistiu a série da Netflix, O Gambito da Rainha, assista, que é muito legal mesmo, é muito bacana. E eu vou abrir aqui uma playlist com as 7 principais partidas aí da série do Gambito da Rainha da Netflix, tá bom? E aqui então, estreando aqui na nossa playlist, essa primeira partida que acontece no segundo episódio, que é a final aí do torneio do estado de Kentucky. Aqui a protagonista Elizabeth Harmon está jogando então contra Harry Beltic. E vamos dar uma olhada nessa partida que é muito interessante. Aqui eu não vou comentar muito sobre o seriado para não dar spoiler, né? E eu acredito que mostrar a partida aqui também não vai causar muito prejuízos aí a quem não viu ainda o seriado, né? Apenas eu vou focar aqui na partida. E depois, ao final da partida, eu vou comentar em que jogadores que eles se basearam aí para fazer essa partida na série, tá bom? Vamos dar uma olhada então aqui. Elizabeth Harmon abre com o peão do rei indo em direção ao centro. E aqui C6, a defesa Caro-Kann pelo Harry Beltic. Temos cavalo em F3, D5 e agora cavalo C3, a variante dos dois cavalos aí da defesa Caro-Kann. A partida seguiu com bispo G4, cravando agora aqui o cavalo. H3 questionando aí o bispo por F3, dama por F3 recuperando a peça e aqui E6 vai para uma formação aqui bastante comum da variante dos dois cavalos da defesa Caro-Kann, solidificando bastante aí a estrutura de peões. Temos G3, G6, bispo em G2 desenvolvendo aí o bispo em fianqueto, bispo G7 fazendo a mesma coisa, roque e aqui cavalo em D7. Temos dama em E2 aqui agora pela Elizabeth Harmon, com uma ideia interessante de sair aqui, a dama sai da frente do bispo e também sai da frente do peão, então libera espaço aí para todo mundo e também, claro, fica aqui na mesma coluna do rei adversário. A partida seguiu com D4 atacando o cavalo volta para B1 e agora E5. E se a gente olhar essa posição, pode parecer aqui que a Elizabeth Harmon não está muito bem, porque afinal de contas o cavalo voltou para sua casa inicial, as brancas têm apenas um peão no centro, está bloqueando o próprio bispo, a dama também não está fazendo muita coisa, pode dar essa impressão e que as pretas já têm 2 peões no centro, um cavalo desenvolvido e tudo mais. Só que essa posição é perfeitamente jogável de brancas, inclusive tá até melhor para as brancas aqui, porque as brancas têm um par de bispos contra bispo e cavalo, costuma ser uma vantagem. E aqui as brancas podem jogar com D3, depois F4 e partir para ataques na ala do rei. Bacana demais, a partida seguiu agora com D3 fazendo isso. Aqui o Harry Beltic segue com o cavalo em E7, temos agora F4, aqui Elizabeth Harmon imediatamente aí atacando na ala do rei. Dama C7 aqui faz parecer que Harry Beltic vai tentar fazer aqui o grande roque, então Elizabeth Harmon já intimida aí esse lance com A4 e aqui então se as pretas fizerem o grande roque pode ter ataques aqui na ala da dama e então Harry Beltic faz roque simplesmente colocando o rei em segurança e agora F5, Elizabeth Harmon não perde tempo para começar esse ataque aí na ala do rei, agora F6 tentando parar esse peão, cavalo em D2 finalmente desenvolvendo aí novamente o cavalo que havia recuado para a casa inicial, bispo em H6, talvez aqui na esperança de trocar esse bispo mal aqui, um bispo que estava apenas atrás de seus peões e colocar ele numa diagonal mais ativa, né? A partida seguiu agora com o rei H2, né? O seriado mostra bem ela fazendo esse lance e aqui o Harry Beltic também fazendo o rei H8 e a gente sabe que vai ter briga boa agora aí na ala do rei, os reis dando espaço aí para a coluna G que vai ser aberta provavelmente, né? A partida seguiu com F por G6, H por G6 e agora cavalo em F3. A troca de bispos está no ar, bispo por C1, torre de A por C1 e agora cavalo C5, Harry Beltic vai tentando algum ataque aí na ala da dama, o peão de A4 está ameaçado e aqui a Elizabeth Harmon vai para um lance interessante aqui da posição, faz o lance C3 atacando o centro e deixando o peão aqui de A4, né? E Harry Beltic vem com o cavalo B3 atacando a torre para tirar a torre aqui da coluna C. Qual que é a ideia aqui, né? Se o Harry Beltic tivesse capturado aqui em A4, esse cavalo fica no canto e, como dizem, né, no xadrez, cavalo no canto só traz desencanto, ele não tem muita atuação no canto, o cavalo, né? E aqui então as brancas poderiam ficar bem
depois de capturar aqui no centro, C por D4, E por D4, cavalo por D4, por exemplo. Dama D6 seria uma possível continuação atacando o cavalo, mas aí dama E3 protege o cavalo e ameaça ataques aqui na casa de H6, sem contar que a torre das brancas também vai poder se juntar ao ataque. Então por isso aqui que C3 foi jogado pela Elizabeth Harmon, a partida seguiu com o cavalo B3 atacando a torre de C aqui em D1 e agora a torre de A em D8, desenvolvendo aí a última peça que não tinha jogado a torre, ela vem para D8 e agora cavalo H4, né? Então esse cavalo não estava fazendo muita coisa em F3, ele vem para H4 fazer pressão aí no ponto de G6. A partida seguiu com dama C8, né? Aqui esse lance tem uma ideia muito interessante de poder vir para E6, aqui F7 e tentar defender aqui esse ataque na ala do rei que a Elizabeth Harmon tá vindo com tudo. Bispo em F3, dama em E6, bispo G4 aí atacando a dama vem para F7 e agora a dama tá auxiliando aqui na proteção. Cavalo em F3, esse lance traz uma ameaça, que é o lance cavalo por E5, né? O peão aqui não poderia capturar o cavalo, senão a torre capturaria a dama, né? O peão aqui de F6 está cravado, né? Então cavalo F3 ameaçando capturar o peão. Aqui o Harry Belt que faz dama G8, então saindo aí desse tema tático e agora o peão está protegido, o peão em E5 está protegido. E agora H4 atacando na ala do rei, que partida emocionante! A partida segue com rei G7 liberando agora a coluna H. A torre aqui em F2 preparando aí para dobrar as torres. Torre D6, torre de D em F1, dobrando as torres na coluna F. E agora a torre de D em D8, voltando aí a torre simplesmente. Dama C2, pressionando o cavalo, escravizando aqui a dama na proteção do cavalo. B6 simplesmente. E agora H5, Elizabeth Harmon estoura tudo aí, vai partindo para o ataque. Temos C5 aqui, Harry Belt vai tentando um contra-ataque aí na ala da dama. H por G3, por G6, desculpa, D por C3, agora capturando o peão, B por C3 e agora C4, olha que contra-ataque interessante aqui do Harry Belt, partindo para cima do peão aqui de D3, a partida seguiu com D4 e agora a gente tem aí algumas trocas no centro, E por D4, C por D4, cavalo por D4 e torre aqui por D4. E depois dessas trocas a gente tem uma continuação simplesmente fantástica aqui. Elizabeth Harmon faz o lance E5, olha que maravilha, deixando aqui o bispo, né, e atacando aqui, realmente indo para cima do rei adversário. O lance jogado na partida foi F5, mas se a torre tivesse capturado o bispo aqui em G4, a partida poderia seguir com E por F6, cheque, né, dando cheque e aqui fazendo um garfo, né? Aqui provavelmente teria que seguir, esses dois peões aqui são perigosíssimos, né? O rei não pode vir para H8, senão G7 tá vindo com tudo. Aqui teria que jogar torre por F6, né? E aí torre por F6 e as brancas estariam aí numa posição bem melhor, bem superior. Portanto, E5 aqui, um lance muito bom aqui de Elizabeth Harmon. A partida seguiu com F5 e agora bispo por F5 capturando o peão. Dama D5, olha só, tentando todo tipo de contra-ataque. Aqui ameaça torre H8. A partida seguiu com bispo E6. Que lance maravilhoso de Elizabeth Harmon, né? Aqui abrindo um ataque descoberto na torre, ao mesmo tempo atacando a dama e oferecendo até a possibilidade da troca de torres seguido de dama por bispo, né? Não foi o lance jogado, na partida seguiu com o melhor lance mesmo, torre em H8 cheque. Mas se tivesse capturado aqui em F2 primeiro, torre por F2, dama por F2 e dama por E6, aqui as brancas ganham a partida depois de dama em F8 cheque, forçando aqui rei G6 e torre em F6 dando cheque e vai capturar a dama aí na sequência, né? Dama por F6 cheque e além de tudo tá caindo cavalo aí na sequência. Bom, então fantástico aqui o lance bispo E6 de Elizabeth Harmon. A partida seguiu com torre em H8 cheque, fazendo aqui o bispo recuar, né? Aqui, claro, não dá para jogar rei G1, senão torre H1 entregaria checkmate. Então, por isso aqui Elizabeth Harmon volta o bispo para H3. A partida seguiu com cavalo por G6 e agora uma sequência simplesmente incrível de Elizabeth Harmon, torre em F7, cheque, rei H6. E se você quiser dar pause aí nessa posição e tentar encontrar o próximo lance aqui, o lance de arremate de Elizabeth Harmon, vale a pena nessa posição, realmente muito bonito, né? Se você já viu a série, você deve se lembrar qual é esse lance, ou se você já viu a partida em qual a série se baseou, você também aí
pode se lembrar desse lance, ou pode ter achado mesmo agora aí no tabuleiro. E o lance jogado então de arremate foi o lance dama por G6, sacrificando aí a dama. Que maravilha de partida, hein? E aqui então o Harry Beltic abandona aí a partida, cumprimenta, né, Elizabeth Harmon e tal. Aplaude até, se eu não me engano. E aqui então, mas na partida real, a partida, eu já vou comentar quem foram aí os jogadores. A partida seguiu com rei por G6, a torre de 1 aqui em F6 cheque, rei G5, né, tudo sequência forçada aqui. Torre em F5, rei G6, torre de 7 em F6 cheque, rei H7 na partida seguiu, torre em H5 cheque, rei G7, torre G5 cheque, rei H7. E agora o bispo não está mais cravado, né? O rei está na frente aqui da torre e, portanto, bispo em F5, que bonito, né? Checkmate. Foi assim que Rashid Nesmedinov venceu o Kasparian aqui no ano de 1955 em Riga, na Letônia, né? Então aqui essa partida realmente aconteceu aí entre Rashid Nesmedinov, um dos grandes jogadores aí da história do xadrez, né? Um grande influenciador ali de Mikhail Tal, também de Riga, o conhecido Mago de Riga, né? E aqui contra o Kasparian, que era um dos grandes jogadores da época também, o Genrikh Kasparian. Então a partida aqui da série, desse segundo episódio, Elizabeth Harmon contra Harry Beltic, foi baseada aí nessa partida real, né, de Nesmedinov contra Kasparian. Fantástico, realmente uma série de muita qualidade, né? E essa partida aqui também, ela é simplesmente brilhante, simplesmente sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo e dessa partida, tá bom? E é isso, pessoal, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!